Uma parcela gigantesca da indústria de jogos está migrando para Unreal Engine 5, tá? Vou mostrar nesse vídeo os próximos lançamentos dos anos mais próximos, né? Depois vou fazer um vídeo para lançamentos que vem aí, né? Títulos gigantescos que chegam mais pra frente. Mas, cara, você vai se surpreender com os jogos que eu tenho aqui. Eu duvido, inclusive, você não se surpreender. E caso você se surpreenda com ao menos a única coisa que eu te peço é um like aqui nesse vídeo, tá bom? Vou mostrar, eu vou trazer o título, né, do jogo, é lógico, um trailer aqui dele, uma sinopse oficial e também os meus comentários. Pra você que não me conhece, eu sou Nego Neto, eu sou especialista em criação de jogos. Aqui nesse canal eu falo sobre criação de jogos, jogos em geral, a indústria 3D e também, é claro, Unreal Engine, que é o motográfico no qual eu sou especialista. Se você curte esse assunto, já se inscreve e vamos pro primeiro jogo. E é só assim, uma última coisa, o último jogo, cara, é o que mais me surpreendeu e muito provavelmente vai te surpreender, mesmo que talvez não seja muito seu gênero. Eu sugiro que quando esse jogo for lançado você dê uma chance. Então fica comigo e bora conferir. O primeiro deles é Reanimal. Esse estúdio, esse jogo aqui já tem uma carinha bem familiar para muita gente. Isso porque ele é da Taser Studios, que é dos criadores de Little Nightmares. Então, os criadores de Little Nightmares 1 e 2 retornam para trazer uma jornada aterrorizante e sombria como nunca antes vista. Nesse jogo de aventura e terror, dois irmãos passam pelo inferno para resgatar seus amigos desaparecidos e escapar da ilha que eles chamam de lar. Galera, artisticamente esse jogo tá muito bonito, tá muito massa. E esse tipo de jogo, na minha percepção, é o que realmente faz muita, mas muita grana mesmo. Porque as pessoas, ultimamente, né, principalmente depois da pandemia, a gente viu que as pessoas jogam muito pra se conectar. Não que isso não existisse antes, não que lá no Super Nintendo a galera não compartilhasse o controle pra jogar o Super Mario Bros, dividir entre o Luigi, Mario e vários outros jogos, né, tipo esse jogo de sofá. Mas com o tempo, né, principalmente com a internet, muita gente conseguiu se conectar ao redor do mundo e jogar muita coisa. Esse tipo de jogo, ele tem o modo co-op online, tem local também, e ele tem vários desafios técnicos do meu ponto de vista, porque o cenário ele é muito minucioso. É difícil você criar esse cenário do ponto de vista artístico e também do gameplay. Por quê? Cara, você tem que ter muita atenção a cada uma das coisas que você coloca ali para ajudar a contar a história, não atrapalhar, não ficar sobrecarregado, ter aquele aspecto de miniatura e também porque você tem que trabalhar em cada puzzle de uma forma que ele seja resolvível, vamos dizer assim, não seja muito difícil e ainda assim recompensador. Então é um jogo bem difícil de você montar. E uma outra coisa que colabora com o que eu falei para ele vender bastante é o fato de ele estar em muitas plataformas. Vai sair para Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Windows, né, ou seja, PC e Xbox Series X e S. Então vai vendo aí o perfil, é um tipo de jogo que não vai exigir um super hardware também pra galera para jogar, não vai ser muito pesado e também chega dia 13 de fevereiro de 2026, coloque na sua agenda. E vamos pro segundo jogo, que é The Blood of Dawnwalker, que é do estúdio Rebel Wolves. Isso aqui tem uma história muito intrigante, porque esse estúdio ele foi fundado por veteranos do The Witcher 3. Cara, é um dos maiores sucessos que a gente tem na indústria. The Witcher 3 foi um baita de um sucesso. Tá no top 10 sucessos de jogos lançados na história. The Blood of Dawnwalker é um RPG de ação em mundo aberto e fantasia sombria na Europa do século XIV. Você é Cohen, humano de dia, vampiro de noite, lutando para salvar sua família em uma história moldada por suas ações e pelos segredos que descobre. Então, o que você achou do visual? Assim, pra mim, parece que o jogo tá muito lindo, tá muito bonito mesmo, tá bem interessante, mas eu acho que vai ser um pouco difícil agradar de fato o público que eles estão mirando e conseguir acertar em cheio no primeiro lançamento. O que eu tô querendo dizer com isso? Criação de jogos é bem complicado. Se você pegar o GTA 6, ele não é um jogo que foi desenvolvido em 10 anos, como as pessoas estão falando. Ele é um jogo que é desenvolvido há mais de 20 anos. Por quê? Tudo que foi desenvolvido lá atrás, nos primeiros GTAs, colaboraram para que o estúdio fosse vendo o que funciona até chegar no jogo mais recente e eles conseguissem fazer um lançamento de peso. Cada lançamento, eles aprendem algo, seja pro motográfico, do ponto de vista técnico, o que pode melhorar, o que as pessoas gostam de fato, porque eles têm as ideias do que as pessoas podem gostar, lançam o jogo, as pessoas não gostam, e aí isso tudo conta pro desenvolvimento de um jogo. Então, mesmo que
tenha pessoas que participaram do desenvolvimento do The Witcher 3 ou que estejam envolvidas com a CD Projekt Red, cara, eles não sabem absolutamente tudo, eles não têm a mesma bagagem que ficou com o estúdio, eles têm as experiências pessoais. Isso vai ajudar muito, mas não quer dizer que o jogo vai ser um sucesso. A gente viu isso acontecer com Cyberpunk 2077. Pô, o jogo envolveu muita grana, envolveu muito esforço, mas ainda assim chegou bastante quebrado. Por quê? A CD Projekt Red não tinha tanta experiência em criar um jogo no estilo GTA. Eles tinham experiência, sim, com um jogo medieval. Eles criaram The Witcher 1, 2, quando chegou no 3, estava bem maduro, o universo estava bem construído, estava bem concreto na cabeça deles, e eles conseguiram lançar um jogo de sucesso. É nesse sentido que eu tô falando, tá bom? E assim, vamos ver, o jogo ele tem alguns aspectos interessantes do gameplay também. Esse lance de dia você não ter alguns poderes e focar mais em algumas outras habilidades, e à noite você ter ali os poderes de vampiros. Cara, isso é uma parada que tende, a gente viu em Dying Light, né? Tipo, tende a ser bem legal. E vamos ver, cara, quem sabe pode surpreender. A previsão é ele ser lançado em 2026 para PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5. Vamos agora para Sorrows, do estúdio Housemarque. PlayStation, né? Tá envolvido com a PlayStation, esse jogo inclusive é exclusivo da PlayStation. E olha só, é uma aventura de ficção científica sombria e arrebatadora dos mesmos criadores de Returnal, sob a sombra de um eclipse sinistro. E aqui tem um nome árabe, tá, do ator, que é Arjun Devraj Rahul Kohli, estrela de A Maldição da Mansão Bly e Missa da Meia-Noite. É um executor de Soltari, que não se deixará deter por nada em busca de respostas no mundo em constante mudança de Carcosa, um planeta repleto de segredos obscuros e habitantes hostis. Tá bem sinistro ler esses nomes porque não é fácil, mas assim, do ponto de vista da Unreal Engine, a gente vai ver muita coisa com o Niagara, que é o sistema de partículas da própria Unreal, que já traz bastante base para que os desenvolvedores consigam trabalhar até mesmo com eventos, colisões, uma variedade, e fica muito bonito com o Lumen, que é o sistema de iluminação global da Unreal 5. Em primeira pessoa, esse jogo seria facilmente um Doom, em vários aspectos, pelo ritmo dele, pelos monstros, pela variedade de combate, tá? E eu achei muito, mas muito da hora essa cena que o vilão entra. Cara, todas aquelas caveiras, como se estivesse em simulação, os detalhes em ouro no personagem. Dá um trabalhão pra fazer isso daí, pra ter um cuidado, pra ter o conceito, depois colocar isso em 3D, depois animar e fazer também com que a estrutura do desenvolvimento do jogo fique bacana. É difícil pra caramba. A data é 30 de abril de 2026, chega pra PlayStation. Agora uma sequência aqui de sucesso na teoria, Subnautica 2. O estúdio é Unknown Worlds. Mergulhe de cabeça em Subnautica 2, um jogo de sobrevivência em mar aberto. Jogue sozinho ou com amigos enquanto explora biomas atraentes e descobre criaturas fascinantes. Crie veículos, ferramentas e bases para sobreviver neste misterioso mundo alienígena. Pô, vai dizer, é um jogo também que artisticamente é muito lindo, muito bonito. E aqui a gente tem um aspecto bem interessante, né? Do The Forest, da água. As avaliações do primeiro jogo são extremamente positivas. Isso, é claro, extremamente positivo pro 2, porque, cara, eles sabem que as chances de o jogo ser muito bem recebido agora é gigantesco, cara. É muito grande. Você já sabe, não precisa reinventar a roda. Você pode fazer aquela mesma mecânica, dar uma ampliada que os jogadores, a base do jogo 1, vão curtir pra caramba o 2. Agora tem um outro aspecto bem interessante, é que eles mudaram de motor gráfico. Antes eles estavam utilizando a Unity e agora eles vão passar a utilizar Unreal Engine 5. E com muitas pessoas, né, falando, e às vezes não entendem bem esse universo de desenvolvimento de jogos, tratando a Unreal como um problema, quando na verdade, como vocês estão vendo aqui, para os estúdios tem sido uma baita de uma solução e uma grande tendência que eu vou comentar cada vez mais aqui no canal. E é um caminho muito comum, tá? É um caminho muito comum do mercado. Porque assim, pessoal,
Um breve comentário sobre tudo isso. Sempre existiram jogos que tinham defeitos, que tinham problemas, aspectos técnicos que não eram perfeitos, e esses jogos, muitas vezes, né, não estavam sendo feitos em um motográfico, não estavam mais distribuídos. Então, quando você passa esses jogos que estão distribuídos para um motográfico específico, aí você pode culpar o motográfico. Você, na verdade, porque é uma coisa em comum, mas, na verdade, não quer dizer que o problema é do motográfico. Inclusive, esses estúdios, quando eles vão comentar, eles comentam que foi um alívio para eles poderem se dedicar pro jogo em vez de ficar trabalhando no motográfico. Então, o Subnautica 2 chega em 2026, acesso antecipado, pelo menos, é o que indica, e para Xbox Series X, Series S e PC. Vamos para Marvel 1943, Rise of Hydra. O estúdio é Skydance New Media e tem a Amy Hennig, que é a criadora de Uncharted. Pelo menos da ideia, né? É uma das participantes. Lógico, um jogo nunca é criado por uma pessoa só. No caos da guerra, mundos colidem. O Capitão América e Azuri, o Pantera Negra da década de 1940, devem superar suas diferenças e formar uma aliança instável para enfrentar seu inimigo comum, lutando ao lado de Gabrielle Jones, do Comando Selvagem, e Nanali, uma espiã de Wakanda infiltrada na Paris ocupada. Eles precisam unir forças para impedir uma trama sinistra que ameaça transformar a devastação da Segunda Guerra Mundial na ascensão definitiva da Hydra. Olha só, esse jogo, eles mostraram muito do potencial visual aberto, rodando em tempo real para quem quisesse ver no palco, tá, de um evento da própria Unreal Engine 5, e é surpreendente. E a Epic Games, ela faz muito isso, ela conversa perto com os estúdios para ver quais são as necessidades, como que ela pode apoiar. Inclusive, às vezes os estúdios também já pagam um valor extra para que, enfim, a Unreal consiga auxiliar, e os acordos em si, a gente nunca tem como saber todos os detalhes, mas existe uma conversa constante entre esses títulos grandes e o que está sendo desenvolvido para o motográfico. E eles mostraram a neve, o Nanite Tessellation, ou seja, a tesselação funcionando com o Nanite. Também mostraram as animações em altíssima qualidade com o MetaHuman, que é da Epic Games, que é da Unreal Engine. E é muito massa que você vê essas coisas aparecendo e aí você percebe que você pode utilizar essas mesmas coisas. Não quer dizer que você vai conseguir fazer a mesma coisa que um estúdio AAA vai conseguir fazer, mas você tem acesso de graça. Talvez não ao personagem do Capitão América e do Pantera Negra, mas você tem acesso aos mesmos códigos. Sério, é isso, é de graça, você pode usar. É o que eu ensino no meu curso, que está inclusive com desconto agora de final de ano. Você pode utilizar o cupom Natal15 e você aprende essas técnicas de altíssima qualidade que você pode utilizar para sua história, para o filme que você for criar, para o jogo que você quer criar, para o que você quiser. Aproveite o desconto, que é por tempo limitado, é um desconto real. Natal 15, tá aqui embaixo o meu curso, dá uma lidinha ali na página, tenho certeza que você vai gostar. Esse jogo, ele chega em 2026, é o que a gente tem. Lógico, essas datas que eu tô falando aqui muito podem acontecer de serem atrasadas para 2027 ou enfim, mas é um jogo aí que definitivamente vale a pena estar de olho pelas técnicas utilizadas. E ele chega para PlayStation 5, PC, Xbox Series X and S. In time. Vamos de nostalgia pura. Tomb Raider Legacy of Atlantis. O estúdio é a Crystal Dynamics, claro, é um remake do jogo de 1996, uma recriação fiel dos níveis clássicos, só que com o potencial máximo da Unreal Engine 5. Cara, isso aqui é nostalgia pura, pelo menos pra mim, né? Viva o ápice da aventura com Tomb Raider Legacy of Atlantis, uma deslumbrante releitura do jogo que definiu o gênero em 1996, com visuais de cair o queixo, movidos pela Unreal Engine 5, jogabilidade moderna e várias surpresas que reverenciam o espírito do jogo original. Pra mim, como eu falei, pura nostalgia. E olha, galera, eu vou até confessar aqui pra vocês que, cara, isso aqui, pra mim, é realmente muito forte. Porque quando eu era criança, cara, que eu não tinha acesso a videogame, eu não tinha essas coisas, né? Tipo, não tinha PC, não tinha nada disso. Eu ia na casa dos meus amigos, do meu primo, pra jogar. E eu lembro de estar conversando com meu primo, e tava ali perto de, enfim, eu tinha conhecido esse jogo. E aí, cara, eu fiquei pensando assim, poxa,
Eu pedi muito assim, ó, cara, se algum momento eu puder, por favor, eu quero jogar esse jogo, quero ter um dia, eu quero ter um videogame pra poder jogar, pra vocês terem ideia. Então, é muito massa, cara. É um jogo perfeito pra gente perceber as evoluções da tecnologia de uma forma geral. Eu já mostrei aqui, né, no canal, fiz alguns comentários da Lara Croft quadradona. Se você pegar só a Lara Croft do novo jogo, ela tem mais polígonos, ela tem mais... A estrutura dela é mais bem desenhada, tem mais faces e arestas do que o jogo inteiro antigo. É absurdo. O jogo chega agora em 2026 para PlayStation 5, Xbox Series X and S e PC. Some legends are destined to be retold. Gears of War EA. O estúdio é The Coalition, os mestres da Unreal. Testemunhe o horror do dia da emergência em Gears of War EA, o retorno brutal às raízes da saga impulsionado pelo poder inigualável da Unreal Engine 5. Junte-se a Marcos e Dom em uma luta visceral pela sobrevivência, onde gráficos fotorrealistas e destruição intensa redefinem o pesadelo da guerra contra os low costs. Eu quero muito, mas muito ver essa cidade tá mais preservada, porque isso daqui acontece no dia em que os alienígenas invadem ali a cidade. Eu quero ver essa cidade ruindo aos poucos. E uma das coisas mais complicadas de jogos antigos, inclusive o Gears of War, era a iluminação. Ainda é uma coisa muito complicada em jogos, mas os jogos eles ficavam antes com um aspecto como se tivesse um contraste muito pesado, né? Uma cor até um pouco lavada. E o Gear, o primeiro, ele foi um jogo que isso marcou até um pouco a estética. E com a Unreal Engine 5 a gente vai conseguir ter a iluminação indireta, porque a iluminação por padrão, cara, ela incide, são frequências de cores que refletem, incidem e se influenciam, e isso dá um resultado muito diferente. E com o Lumen da Unreal Engine 5 a gente vai ter finalmente Gears com uma iluminação muito da hora. Cara, tô muito ansioso pra ver como é que isso vai ficar, principalmente porque agora a gente, segundo os desenvolvedores, a gente vai voltar a ter medo dos bichão lá, porque antes a gente sai quebrando pau e motosserra nos bichos e sei que lá, e a gente acaba perdendo um pouco de medo deles, né? Então agora você vai ter menos recursos, você vai estar no início ali da jornada, então vai ser bem interessante. O jogo tá aí esperado para final de 2026 para Xbox Series X e S e para PC. E agora, antes do último jogo, que pra mim, cara, quando eu fui lendo sobre esse jogo, eu não lembrava de tudo que envolvia ele e eu fiquei realmente surpreso. Tenho certeza que você também vai ficar. Se esse jogo não te surpreendeu até agora, se nenhum jogo te surpreendeu até agora, eu duvido que esse não surpreenda, tá bom? Como eu falei, todos esses jogos foram feitos em Unreal Engine. Então, você pensa, cara, você hoje pode baixar esse motográfico, estudar as técnicas dos jogos e quando você for jogar qualquer jogo vai ampliar muito a sua visão, não como desenvolvedor, você não precisa desenvolver nada, não precisa trabalhar pra ninguém, não precisa criar seu jogo, não precisa fazer nada disso, você pode só mergulhar, baixar esse motográfico, brincar e já vai ampliar muito a sua visão. Motográfico é de graça, você pode começar hoje e se você quiser uma mãozinha, você também não precisa, mas se quiser uma mãozinha ali, ligar o modo turbo, tem o meu curso que tá aqui na descrição e que tá com o cupom por tempo limitado, Natal 15, você pode aproveitar agora, já virar o ano, se você tiver de férias aí já pode aproveitar para dar uma estudada, ver o curso, ver também aqui o vídeo até o final, ver maratonar o canal, e aí você aproveita, tá? Tá aqui na descrição, porque é surpreendente que a gente tenha acesso a essas tecnologias. Então vamos falar de Judas, que é da Ghost Story Games, que tem por trás o idealizador do BioShock, que é o Ken Levine. Olha só que louco. Uma nave em desintegração, um plano de fuga desesperado. Você é Judas, repleta de mistérios e turbulências. Sua única esperança é partir para o tudo ou nada em alianças com os seus piores inimigos. Vocês trabalharam juntos para consertar o que foi quebrado ou deixarão que tudo se acabe? É simplesmente fascinante. Tudo que eu li sobre esse jogo me deixou simplesmente fascinado. Visualmente, cara, ele tá fantástico.
o visual, para cada coisa que você olha, que você vê, tem um cuidado absurdo nos personagens ali, pegando fogo, nos robôs, as animações deles sendo destruídos. Tem também, além disso, dessa composição visual e o cuidado que você repara em cada uma das coisas, meus amigos, a texturização, a modelagem, a forma como eles interagem, tem também a narrativa como forte. Olha que da hora. O cara que cria, o criador, o idealizador de BioShock, o Ken Levine, a gente está falando do idealizador de um dos maiores jogos da história, BioShock. Eu não tenho dúvida que o BioShock teve o sucesso que teve por causa dele. Ele é o cara, o principal nome por trás de System Shock 2, o BioShock 1 e o BioShock Infinity. Simplesmente os jogos que tiveram mais sucesso no estilo que foi idealizado por ele. Praticamente ele inventou esse estilo. Lógico, né? Ninguém cria nada do zero, mas assim, o ponto de vista narrativo é dele. Olha só que loucura. O Ken Levine, ele fechou a Irrational Games porque o BioShock Infinity foi um inferno de ser feito, de ser desenvolvido. Ele falou que, enfim, horrível trabalhar com uma equipe tão grande, com mais de 200 pessoas, isso destruiu a saúde mental dele e estava atrapalhando o casamento dele. Então ele queria uma experiência mais íntima e experimental com o desenvolvimento de jogos. Ele queria sentir o que realmente é a graça de você desenvolver jogos. Então, nessa época, pensa, olha só, ele pegou um estúdio de sucesso que deu lucro, que fez um jogo que você também precisa jogar, porque a história é tão absurda quanto o BioShock 1. São 2 jogos que você precisa jogar que vão te marcar para sempre se você jogar. Ele fechou. E aí, nessa época, foram demitidas cerca de 90 a 100 pessoas, vários contratos foram encerrados de colaborações externas e ele ficou com 15 pessoas trabalhando nesse novo jogo. Isso a gente está falando lá atrás, de 2014. Então os caras ficaram trabalhando por anos, 2014 até 2017, tocando o projeto, até que eles aparecem com o novo nome do estúdio deles, que é Ghost Story Games. E aí eles tiveram que fazer várias vezes, vários testes, o núcleo do jogo, desse novo jogo deles, eles fizeram de inúmeras vezes até encontrar na Unreal Engine ali uma forma em que eles conseguissem, e eles, segundo eles, a Unreal conseguiu dar essa base necessária para que eles contassem a experiência de jogo única que eles criaram para esse game. Quem testou, até aquele cara lá do The Game Awards, ele jogou e ele falou, cara, que ele nunca jogou nada parecido com isso na forma como a história ela é montada, a narrativa, o storytelling. Isso é uma das coisas mais importantes. A gente vê hoje que tem muitas formas, a gente já teve contato com muito gameplay, com muita coisa. Você conseguir contar uma história que cativa é o maior diferencial que a gente tem em qualquer jogo. Eu acho simplesmente fantástico, tá? Inclusive, poxa, se você parar para pensar, filmes e séries muitas vezes são interessantes só por isso. Você não tá ali interagindo nem nada e você já fica engajado. Então, se um jogo consegue ter isso, de contar uma história com qualidade, você fica engajado e ainda tem uma gameplay massa, que parece ser o caso ali no estilo clássico, mão direita arma, mão esquerda você tem a mãozinha mesmo fazendo o foguinho na mão, pô. Então, ele abandonou um estúdio de sucesso, eles fecharam esse estúdio dentro da Take-Two e simplesmente Take-Two deixou ele fazer isso, tá? E aí ele criou uma outra experiência e tá trabalhando no ritmo deles, cara. Olha como esse cara tem moral. Porque gerenciar a equipe, olha, ainda mais de 200 pessoas e questões de padrão no desenvolvimento deve ser uma dor de cabeça absurda. Agora você para. O BioShock 2 não teve o impacto que teve o 1 e o Infinity. O BioShock 3 também não. E se você parar pra pensar, o próprio Atomic Heart, que foi outro jogo feito em Unreal, hein? Baita jogo, bonitão e tal, não teve o mesmo impacto que o BioShock. A história não é a mesma coisa. Falta algos, vários algos para se tornar um BioShock. Então, se você nunca jogou esses jogos que eu mencionei, principalmente o BioShock 1 e o BioShock Infinity, pega as versões remasterizadas e joga, meu amigo. Pega um final de semana, presta muita atenção na história. O gameplay é fantástico, mas presta atenção com muito cuidado na história. Se quiser, anota, vai anotando as coisas, porque você não vai se arrepender. Esse jogo é esperado para março de 2026 e chega para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e S.
Duvido que você não tenha se surpreendido em pelo menos um desses jogos. Eu realmente, quando tava fazendo a lista, principalmente esse último, cara, eu tô muito ansioso pra esse. Esse, de fato, se eu precisasse escolher um para jogar, eu escolheria esse. Mas assim, comenta aqui embaixo o que você achou dos jogos, quais que você tá aí mais esperando e tal. Aproveita o cupom Natal15, é por tempo limitado agora, pra você que tá aí no final do ano e tal, pra você e sua família, pra você aproveitar no final do ano pra estudar, passar um tempo gostoso e ampliar a forma como você vai ver esses jogos no futuro, porque daí, quando você estiver jogando eles, você já vai estar enxergando como isso é feito dentro da Unreal. Fantástico. Mas muito obrigado mesmo por você ter assistido até o final. Espero que você tenha gostado, tá? Aqui no canal eu mesmo faço tudo, pô. Faço a edição, o título, o tema, tudo. Então se você puder dar uma força com like, vai ser muito legal. Muito obrigado mesmo. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. A gente se vê muito em breve. Tchau, tchau. Fui! People say I have this coming. And you know what? They're right.